Nós estamos em mais um programa Diálogo sobre a Vida, em que eu, Eduardo Weber e Marcos Rezende, estamos aqui conversando sobre temas relacionados com o pensamento, os ensinamentos do grande filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. Hoje o tema de nossa conversa é a crise global, crise essa que se instalou em todo o planeta. Ela começou nos Estados Unidos e rapidamente ela começou a afetar a economia de todos os países, grandes, pequenos, e isso vem se refletindo, logicamente, no bem-estar das pessoas, e cada vez mais nós vemos pessoas preocupadas, pessoas que estão um pouco aflitas com o que vai acontecer daqui para frente. Como é que nós vamos lidar com essa crise que parece que é definitiva e vai durar durante um bom tempo. Então, acho que é oportuno nós conversarmos um pouco, Marcos, sobre a natureza dessa crise e como e por que as pessoas estão tão aflitas. Será que é falta de preparo para lidar com uma situação de mudança? Por que será que as pessoas, mesmo que não tendo sido atingidas em seus bolsos, estão aflitas com essa situação mundial? A gente sente um ambiente de nervosismo em todo mundo. Pois é, Eduardo. A questão da crise, ela não só deve ser verificada nos aspectos coletivos, mas também na origem da crise, que é sempre nos indivíduos. Na verdade, as relações humanas no mundo atual são relações de exploração, são relações conflituosas, relações de interesses. A gente vê que o ser humano, pelo desenvolvimento tecnológico que ele tem, ele já poderia ter acabado com a fome no mundo, com a miséria no mundo. Mas como o mundo é todo dividido em países que o Krishnamurti chama de tribalismo glorificado, o Krishnamurti chama os países de tribalismo glorificado, né? Então essa coisa de divisão entre os povos, essa coisa de cada país lutar só pelo seu próprio interesse, tudo isso está no fundo dessa crise. Além da questão dos especuladores, os oportunistas, que querem sempre ganhar mais, que ganham na subida e na descida das ações, na subida e na descida do dólar. Enfim, tudo isso é reflexo de uma humanidade em crise. É interessante nós investigarmos, né, sobre essa crise, porque ela é tipicamente uma crise que se instaura na medida que as pessoas sentem que estão perdendo alguma coisa, né? Quando alguém perde poder, entra em crise. Quando alguém perde dinheiro, entra em crise. E quando a pessoa sente que pode perder ainda mais do que já perdeu, aí a preocupação aumenta ainda mais. Então, me parece que essa incapacidade de lidar com mudanças, porque a vida é mudança, né? A vida tem altos e baixos, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, todo mundo passou por essas fases, né? Mas as pessoas estão preparadas para ganhar. Quando a bolsa está subindo, todo mundo está satisfeito, né? Quando a bolsa cai, todo mundo fica deprimido, chateado, como se não fosse uma coisa natural, que tudo que sobe tem que cair um dia, né? Então, será que essa crise não demonstra a incapacidade das pessoas aceitarem as mudanças, os ciclos da vida? E também há grandes ilusões nisso tudo. A própria ilusão do ter. A gente acha que tem as coisas, ou até as pessoas. Mas esse ter talvez seja um poder transitório sobre alguma coisa, porque a vida é necessariamente passageira. Ou seja, se eu não aprender a me desapegar agora das coisas que eu, entre aspas, tenho, em algum momento eu vou ter que me desapegar, nem que seja na hora de morrer. Vou ter que largar tudo, né? Então a mente humana, ela tem essa coisa de continuidade, de perpetuação. O ser humano pensa como se ele fosse durar pela eternidade, enquanto pessoa física, né? E a gente sabe que o mundo material, a vida no mundo material, é uma vida transitória. Então é uma distorção na compreensão da realidade das coisas, quando se pretende transformar em permanente o que é naturalmente transitório. Você vê que é interessante que as pessoas são tão gananciosas, tão apegadas às coisas materiais, que elas
entendem que aquilo que elas conseguem obter através do seu trabalho, por exemplo, as riquezas, o dinheiro, a conta bancária, o carro, a casa, passa a ser uma extensão do seu ego, né, do seu eu. Então, aquilo é uma posse à qual elas se apegam de uma forma ferrenha. E a possibilidade, a perda ou a possibilidade de perder essas posses geram um grande sofrimento, que é como se você estivesse arrancando das pessoas uma parte do seu ser, uma parte do seu eu. Então, as pessoas realmente não estão preparadas para a mudança, especialmente para a perda. Ganhar tudo bem, porque é como se fosse o agigantamento do eu. Mas as pessoas não estão preparadas para perder, para abrir mão, para soltar. Elas querem cada vez mais. É aquele mito de que o crescimento tem que continuar indefinidamente. Pois é, mas até mesmo esse ganhar tudo bem, porque é um engrandecimento do eu, é ilusório. Porque as pessoas projetam uma situação de mais, mas elas continuam infelizes. O ser humano, enquanto não compreender a si mesmo, enquanto não compreender o movimento da vida, ele pode ter toda a riqueza do mundo, que ele vai continuar infeliz. Então, há uma distorção na mente humana, que é uma ignorância profunda, talvez. A gente está aqui nesse planeta, não sabe por quê, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não é assim? Há 100 anos atrás, nenhum de nós estava aqui, daqui a 100 anos, provavelmente, nenhum de nós também estará. Quer dizer, há uma ignorância sobre o significado, né, o sentido desse movimento tão vasto, tão amplo, né, que é a vida, uma falta de compreensão da beleza e da dinâmica desse movimento. E nessa ignorância, nós nos apegamos às coisas materiais e queremos dar a elas uma perenidade que elas não têm. E junto com as coisas materiais, nós queremos uma perenidade para o nosso eu, né? Para a nossa pessoa, o nosso corpo, a nossa vida. E tudo que venha abalar essa nossa estabilidade, essa falsa segurança que nós queremos em torno do eu, gera medo, gera apreensão, desconforto e até sofrimento. Então, como diz o Krishnamurti, né, nós deveríamos nos preparar para a morte. Aliás, Sócrates também falava isso, que a missão do filósofo é se preparar para a morte. Então, o Krishnamurti ele dizia que nós temos que morrer a cada instante, morrer para o passado, morrer para as posses, para os apegos, para tudo aquilo que nós acumulamos, que no fundo é o nosso conteúdo mental. Nós temos uma crença que nós temos um monte de coisas, né? Que nós temos uma conta bancária que é nossa, nós temos a família que é nossa, é o carro, a casa. Então, isso tudo é considerado uma posse do eu, e uma extensão do eu. E nós não aceitamos a mudança. E aí que está a essência do sofrimento, a incapacidade de morrer para aquilo que foi acumulado. Né? Pois é, e quando a gente fala sobre morrer, isso assusta as pessoas, né? Que coisa estranha, que coisa mórbida pensar em morrer, né? Mas não é isso. Na verdade, é ver a clareza da transitoriedade da vida material. Quem vê isso com clareza vive de uma forma diferente. Porque, na verdade, morte e vida são duas faces de uma mesma moeda. Se não houvesse morte, não haveria vida, porque as coisas não se renovariam. Para o novo nascer, o velho tem que morrer, né? E a vida é renovação o tempo todo, né? Mas nós nos apegamos ao que é transitório e com isso sofremos. Eu acho que esse tema da crise, na verdade, a crise externa que o mundo passa, ela só é um reflexo da crise que existe na consciência do ser humano. O ser humano vive em crise, porque é insatisfeito. Nessa insatisfação ele busca o consumismo absurdo, ele busca uma felicidade que ele não sabe qual é, e pensa que é através de acumulação de coisas materiais, de repetir o prazer ou evitar a dor, que ele iria encontrar essa felicidade, e não encontra. Ele está sempre numa luta frenética por chegar em algum lugar, conseguir alguma coisa, seja uma posição, seja poder material, seja reconhecimento. Esse eu que você mencionou agora,
ele está sempre querendo se preencher de alguma forma. E há uma crise intrínseca nisso, que por sua vez, não compreendida no próprio indivíduo, a soma das incompreensões é a crise mundial, porque afinal de contas, cada um de nós é como se fosse uma célula do grande corpo da humanidade, né? Então, se uma célula é capaz de se regenerar, de se curar, ou seja, de resolver a própria crise, a humanidade, aquele corpo que é a humanidade, ele vai ser melhor, porque ele é a soma dessas células, né? A partir do momento que nós, enquanto indivíduos, não conseguimos compreender a crise que existe em nós mesmos, nós só vamos estar alimentando a crise externa, a crise coletiva. Você falou nesse vazio que existe nos seres humanos, né? Na medida que as pessoas não conseguem se satisfazer com o que têm. Então elas querem sempre mais porque elas estão vazias interiormente e nada consegue satisfazer a sua ânsia de querer preencher esse vazio. Então elas buscam no poder, nas riquezas, né, nas pessoas, né, uma maneira de suprirem, né, de preencher esse vazio. E você olhar de frente para esse vazio e entender que na realidade ele pode ser o pleno, requer uma disposição, uma abertura muito grande, né? Os grandes sábios, né, do passado, de todas as religiões, falavam que o pleno e o vazio na realidade estão muito próximos, né? E a pessoa que começa a olhar o vazio, entender o silêncio também, que é uma coisa maravilhosa, né? E se abrir para essa outra dimensão do ser, que é uma dimensão inexplorada do seu interior, né? da sua natureza mais íntima, isso pode ofuscar, apagar completamente aquela ânsia, né, de preenchimento externo. Enquanto a pessoa está buscando o preenchimento lá de fora, ela vai sempre estar insatisfeita porque não há limite para a ganância humana, para a insatisfação humana, para o sofrimento humano, enquanto a pessoa não se entender, não se perceber na sua real dimensão como um ser humano que faz parte de um todo maior, que é a própria humanidade, como diz o Krishnamurti.